O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. A partir de agora você confere as informações da Universidade Federal do Paraná. Bom, e para a gente começar o jornal de hoje, nessa terça-feira, iniciou o curso de iniciação à formação política para mulheres. O repórter Marcos de Pato traz os detalhes. Marcos, conta pra gente como é que foi esse primeiro dia aí de curso. Olá, Leonora. Olá a todos que nos acompanham. Pois é, o curso que é organizado pelo Política por D para Elas, ele foi sucesso pelas informações que eu tive, sala lotada. As inscrições, para vocês terem uma ideia, tiveram apenas 2 horas para serem encerradas por conta da procura. Foram inscrições esgotadas rapidamente. E ontem foi, como você disse, foi o primeiro dia do curso. E quem vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse início de curso, sobre a expectativa se atingiu, é a professora Desirê Salgado, que é a coordenadora do curso. Professora, conta um pouquinho para a gente como que foi. Atingiu as expectativas? Sala lotada, início de curso, foi sucesso? Pelo menos essa aula inaugural a gente pode assegurar que foi um baita sucesso. Começaram ali a falar a Margarete Coelho, vice-governador do Piauí, e a professora Luciana Punk, que apresentaram para as mulheres as suas expectativas e as suas perspectivas desde a política. Então, uma política prática, uma mulher que jogou o corpo na luta e foi para a política, e alguém que estuda a política. A nossa intenção é que essas mulheres saiam do curso preparadas para participar da vida cidadã e também, quem sabe, se dedicarem à vida política. Pois é, o objetivo do curso, de forma geral, é oferecer recursos para que as mulheres entrem nesse meio político, né? De que maneira vocês fazem isso? Nós pensamos um curso de 15 encontros em que as pessoas que ali estão tenham noções de direito constitucional, de direito administrativo, direito parlamentar, direito eleitoral e políticas públicas. Então somos 15 mulheres que vamos ministrar esses conteúdos, sempre de maneira participativa, para que as mulheres saibam como avaliar a política, participar da política e, quem sabe, fazer uma política melhor. São 15 encontros, numa carga total de quantas horas e qual o conteúdo que vai ser passado para os inscritos? Para as inscritas, porque é um curso exclusivamente para mulheres. A gente vai durante essas 60 horas, nós vamos falar de Constituição, de serviço público, de processo legislativo, de mandato parlamentar, prerrogativas, formulação, acompanhamento, execução de políticas públicas, de direito eleitoral, de como faz o registro, partido político, propaganda eleitoral, prestação de contas. A ideia é dar uma visão bastante ampla de todo o fenômeno político para essas mulheres, para permitir que elas se sintam capazes de entrar na política. Muito obrigado pelas informações, professora. Só reforçando então, as aulas são às terças-feiras, todas as terças-feiras, das 7 às 10h30 da noite. Eu volto com você, Leonora. Maravilha, obrigada, Pato. Bom, a Biblioteca de Ciências Humanas e de Educação da UFPR inaugura nesta sexta-feira uma sessão dedicada especificamente a obras raras e especiais. O evento começa às 5 horas da tarde no saguão da biblioteca, no prédio Dom Pedro I da reitoria. São quase 14 mil volumes que ganharam um tratamento especial. Foram higienizados e estão sendo catalogados. Além disso, uma parte também vai ganhar digitalização. Algumas dessas coleções, aliás, todas essas coleções são como joias para a nossa universidade e poderão, a partir de agora, ser consultadas pelo público em geral. As informações completas sobre a solenidade e também sobre o acervo estão no site www.fpr.br. A carne suína é a segunda mais consumida em todo o mundo. Na China, por exemplo, é a proteína animal principal. O Brasil aparece como o 4º maior exportador e também consumidor de carne suína. Dada essa importância, uma professora e também 2 alunas do Laboratório de Bem-Estar Animal da UFPR estão realizando uma pesquisa para investigar a percepção dos consumidores em relação à produção desse alimento. Confira. Você já parou para pensar como os suínos são tratados dentro do setor de produção animal? Foi isso que motivou a professora Carla Molento a desenvolver uma pesquisa investigando a opinião das pessoas sobre o grau de bem-estar de suínos.
A partir desse conhecimento, nós podemos talvez produzir mais informações, né, para que a gente aproxime mais, né, a vida que esse animal tem daquela pessoa que, na verdade, acaba decidindo como ele vive, porque quando nós compramos um produto, nós estamos endossando, colocando dinheiro em uma indústria. Seria bom que nós conhecêssemos mais detalhadamente, até para podermos fazer escolhas mais alinhadas, né, com os nossos valores. A pesquisa é realizada por meio de um questionário aplicado ao público em geral. São perguntas sobre os riscos de maus tratos na suinocultura. Com o questionário, a gente quer entender assim, será que as pessoas realmente sabem o que acontece no manejo de um leitão, por exemplo? A gente sabe que eles passam por vários procedimentos, a gente tem corte de dente, corte de cauda, castração, né? O ambiente, os animais eles passam a maior parte do tempo em confinamento, sem ter contato com o ambiente externo, sem ter contato com outros membros da mesma espécie. Então, será que isso é importante? Será que isso não é? O que isso importa para os animais? Será que as pessoas têm essa consciência? Um dos motivos da realização dessa pesquisa é a porquinha adotada pela professora Juliana Brum no campus Agrárias. Durante a visita da UFPR-TV, a suína chamou a atenção, e não só pelo tamanho, mas pela esperteza, pelos sentimentos que demonstrava com a sua dona, como alegria, um pouquinho de preguiça e muita curiosidade. E o animal também contribuiu para alguns resultados prévios da pesquisa. A gente já teve 720 respondentes, destes 430 são do estado do Paraná. A gente fez a pergunta baseada em 4 pontos. O primeiro seria sobre a produção. Então, essas pessoas elas reconhecem que os animais são criados de forma confinada. 96% afirmaram que os animais são criados de forma confinada. Mas elas desconhecem alguns procedimentos que são corriqueiros dentro da produção. Então, quando a gente perguntou o que seria aceitável fazer para a produção de suínos, como corte de dente, corte de cauda, castração de animais sem anestesia, as pessoas falaram que isso seria inaceitável porque estaria agregado com alto ou moderado grau de sofrimento dos animais. Quando a gente perguntou para eles se os animais eram seres sencientes, se eles conseguiam sentir sentimentos positivos como prazer e sentimentos negativos como medo, elas também acham que sim, que os suínos, a grande maioria acha que os suínos são animais sencientes e que eles também, e elas acham que dentro da produção dos animais, de suínos, há um problema de bem-estar animal. Os animais não têm o seu grau de bem-estar tão bom quanto deveria melhorar. Lembrando que quem quiser participar dessa pesquisa pode responder o questionário online no site www.onlinepesquisa.com/s/consumidor suíno. E a gente continua falando de pesquisa. O trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores do curso de Medicina Veterinária aqui da Federal está ganhando visibilidade internacional. Trata-se de um estudo que visa o tratamento de parasitas em animais como bovinos, ovinos e caprinos. Há 4 anos, o grupo chefiado pelo Dr. Marcelo Molento deu início a um trabalho voltado para o controle de parasitas em ruminantes. E com o uso de uma tecnologia nova, logo vieram os primeiros resultados positivos desse desafio. Como os produtores rurais utilizam muito o produto antiparasitário, né, para esse controle dessas infecções, isso faz com que esse uso continuado promova a seleção de parasitas resistentes. Então, a partir disso, nós, como pesquisadores, buscamos novas alternativas para esse controle dos parasitas. Então, aí, partindo-se já de resultados prévios de outras pesquisas, nós tivemos a ideia, então, de começar a trabalhar na parte de biotecnologia, mais especificamente com o uso do RNA de interferência no controle dos endoparasitas dos animais. Da necessidade da resolução de um problema em comum com Cuba, a resistência parasitária, surgiu a parceria com a Universidade de Camagüey. Esse mesmo problema, né, de controle parasitário nos animais de produção que nós temos aqui, eles também têm lá em Cuba. E o professor Amilcar, ele entrou no projeto, então, principalmente com o seu conhecimento relacionado à biologia molecular, à biotecnologia, o que colaborou muito para o desenvolvimento do projeto até agora, né? Foi fundamental, então, a colaboração dele nesse sentido, principalmente dessas técnicas modernas de biotecnologia que nós estamos conseguindo aplicar aqui. O reconhecimento do trabalho realizado pelos pesquisadores veio com a publicação de um artigo em uma das revistas científicas mais conceituadas na área de biotecnologia da medicina veterinária.
isso não se faz do nada, né? Isso se cria ao longo do tempo. Então, essa constância desse investimento e essa manutenção de bons cientistas do Brasil faz com que essas parcerias aconteçam e a gente fique como ponto de referência, sabe, no Brasil, na América Latina, né? Exportando ciência também. O doutor Marcelo Molento acredita em novos resultados e na possibilidade desse processo atingir o uso comercial. Cada vez mais a gente tem que fazer o registro das patentes, buscar parcerias com a iniciativa privada, sabe? Então, parcerias com as indústrias faz todo o sentido para que a gente também sobreviva e sobreviva a gente falando sobreviver, num amplo sentido, né? Porque a indústria também precisa dessa nova descoberta. Isso com certeza sinaliza como uma possibilidade de um produto comercial de amplo uso, né? Então, para várias espécies animais, para várias espécies de parasitas diferentes e, eventualmente, até para terapia em seres humanos também. Bom, nessa quarta-feira o sol ficou com um pouco de preguiça de aparecer na capital paranaense. E parece que pelo menos até sexta-feira o tempo não muda. Veja agora na previsão do tempo. A aproximação de áreas de instabilidade vindas do Mato Grosso do Sul, da Argentina e do Paraguai podem trazer chuva para o Paraná nesta quarta-feira. As pancadas devem chegar durante a tarde e podem ser fortes por alguns momentos. O tempo instável mantém as temperaturas amenas na maior parte do estado, mas em algumas cidades como Jandaia do Sul, a máxima pode chegar aos 28 graus. Já a quinta-feira amanhece fria em Curitiba, com mínima de 10 graus. A máxima é de 20 graus e de 24 em Palotina. Friozinho também no litoral na sexta-feira. As temperaturas variam entre 12 e 23 graus. Em Toledo, a máxima é de 24 graus. Desde 2012, foram realizadas mais de 2.500 viagens de mobilidade acadêmica na UFPR. Estudantes que tiveram a oportunidade de estudar fora do país, conhecer uma outra cultura e guardar de recordação experiências únicas. Quem proporciona e organiza todo esse processo é a agência UFPR Internacional. Na minha frente, o diretor da agência, André de Macedo Duarte. Olá, André. Olá, muito obrigado pelo convite, Eleonora. Prazer estar aqui. Maravilha, obrigada. André, é o seguinte, antigamente a agência era conhecida como ARI, né? Assessoria de Relações Internacionais. Agora, com essa nova gestão, além da nomenclatura, o que muda, principalmente em termos de ação e administração? Claro, a gente vai ganhar mais autonomia, não é? Enquanto a assessoria, antigamente ligada ao gabinete do reitor, mantinha-se uma relação de muita dependência em relação ao gabinete. Agora nós vamos nos tornar, assim que o nosso estatuto for aprovado, isso deve acontecer muito brevemente, nós vamos ganhar autonomia, gestão financeira e estamos mais organizados e estruturados. Agora nós temos um coordenador de políticas linguísticas e de mobilidade, bem como também uma pessoa que trabalha na prospecção de editais de acordos internacionais. Certo. E agora qual seria o principal desafio da AUI? São muitos, não é? O principal e mais imediato tem que ver com a institucionalização das nossas atividades de internacionalização na universidade. Existem muitas atividades que já são feitas, mas que não estão organizadas, estruturadas, institucionalizadas na forma de acordos. Então é muito importante que nós hoje tenhamos esse processo de institucionalização e isso está muito mais fácil. Antigamente, muita gente tinha essa impressão de que os acordos demoravam muito tempo, de que era muito difícil e, portanto, eles desenvolviam atividades de internacionalização sem passar, seja pela agência ou, às vezes, até mesmo sem passar pela PRPPG. Hoje, tudo está muito mais desburocratizado, nós temos uma excelente relação com a Procuradoria Federal, o Dr. Tiago Mota tem feito um trabalho excelente, então tudo está muito agilizado e as coisas têm saído, os acordos têm saído assim em prazo realmente muito curto.
Bacana. Em relação aí ao futuro, as metas próximas, Claro. as próximas ações? Pois é, nós estamos muito, assim, trabalhando muito intensamente com um novo programa que a CAPES está desenhando, que se chama Mais Ciência e Mais Desenvolvimento. Esse programa, ele provavelmente vai mudar boa parte do sistema de financiamento das atividades de internacionalização. Então, bolsas, por exemplo, pós-doutorado, doutorado sanduíche, é possível que tudo isso venha a ser redefinido, que não tenhamos mais a política de balcão, mas que a própria universidade venha a receber recursos e, então, para isso, nós vamos ter que construir um projeto de internacionalização. Com isso, nós vamos, então, ter que estabelecer planejamento, nós vamos ter que pensar áreas estratégicas, nós vamos ter que ter um bom levantamento de todas as atividades, das principais atividades internacionais que nós já desenvolvemos. Então, o edital da CAPES deve sair por volta de agosto até setembro, então nós já estamos trabalhando muito intensamente no sentido de organizar as nossas atividades no interior da universidade. Então, do ponto de vista assim, do planejamento, isso requer um esforço muito grande, até porque muitas das atividades de internacionalização não estavam formalizadas. Certo. Professor, para a gente finalizar rapidamente, o estudante que tem interesse em participar de uma mobilidade acadêmica, o que ele precisa fazer? Olha, sobretudo, entrar na nossa página, né, da Agência UFPR Internacional, ali assim, em outros sites, na página da UFPR, estar atento às chamadas, a gente tem sempre 2 chamadas por ano, nas quais a gente procura selecionar ao todo até 15 alunos de cada setor da universidade, bem como também estar atento às mensagens que são remetidas aos estudantes seja por meio do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, seja por meio do Fórum de Coordenadores de Graduação. Porque a gente, ali na agência, a gente recebe inúmeras oportunidades de bolsas, de cursos no exterior, etc., que vêm de outros países. E então a gente remete essas informações aos 2 fóruns de coordenadores, na expectativa de que essas informações possam chegar aos alunos. Então, buscar o Facebook da agência, consultar a página, são as atividades mais importantes. Perfeito, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Lembrando que o site da agência é internacional.fpr.br. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Vale dizer que você pode rever todos os programas da UFPR TV no nosso site e nas nossas redes digitais. E tem também a transmissão em tempo real pelo YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!